ela vai te abençoar e muito. Porque hoje vamos falar de uma fé genuína. De uma fé genuína. E para falar desta fé genuína, a gente pode ler Mateus, capítulo 17 do livro de Mateus, no versículo 20, aonde o Senhor Jesus, ele diz assim, olha só, em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Ou seja, a fé que remove montanhas. Veja que Jesus, ele dá o exemplo da semente do grão de mostarda. Você sabe que a semente do grão de mostarda, ela é a menor de todas as sementes. Então Jesus está provando aí que fé não é tamanho. Fé não é tamanho. Não importa se a pessoa fala, a minha fé é grande, ou eu não tenho uma fé grande. Não. Você não precisa ter uma fé grande, você precisa ter fé. Você precisa ter a fé. Então, o exemplo que Jesus nos dá da fé do tamanho de um grão de mostarda é que não precisa de uma fé grande, mas de uma fé que tenha a qualidade. Porque a semente de mostarda, quando ela se planta, ela cresce uma árvore muito bonita, aonde os pássaros fazem ninho nela e tudo. Então, é uma semente pequenininha, mas o fruto é grande. Então, e que fé é essa? Que fé, vamos dizer assim, a fé que remove montanhas não é uma fé baseada no tamanho do sentimento, mas no poder de Deus. Então, a fé que remove montanhas não é uma fé baseada no sentimento, mas no poder de Deus. Jesus não disse que precisamos de uma grande quantidade de fé. Não. Mas e sim de uma fé o quê? Verdadeira. De uma fé verdadeira, ainda que seja pequena como um grão de mostarda. E o que é uma fé verdadeira? A fé verdadeira é aquela fé que confia em Deus. É aquela fé sem interesse próprios. É aquela fé genuína. É aquela fé pura, sem malícia, sem maldade. É aquela fé que, tipo Abraão. Qual foi, vamos dizer assim, o pedido que Abraão fez para Deus? Não foi Abraão que pediu um filho, foi Deus que prometeu. Quando Deus apareceu a Abraão, falou para ele que ia fazer dele uma grande nação. Pronto, a promessa foi de Deus. Só que Abraão tinha que andar pela fé. O que é andar pela fé? Na obediência. Abraão obedeceu a Deus de um início ao fim da sua caminhada. E uma fé pura, uma fé genuína, ou seja, uma fé obediente.
Não aquela fé que só queria tirar algo de Deus. Porque existem pessoas, não estou dizendo que é o seu caso, mas existem pessoas que ela quer ter uma fé só para tirar bênçãos. Ela quer bênçãos financeiras, ela quer bênçãos na família, ela quer cura, ela quer libertação. Mas a fé que nós temos que ter em Deus é a fé para obedecer à direção de Deus. É a fé para que a gente possa andar com Deus, mesmo em tempos difíceis. Então, a pessoa, quando ela confia em Deus, ela não desiste diante das dificuldades. Ela continua orando mesmo quando tudo não vai, quando tudo não vê resultado imediato. Ela obedece a palavra, mesmo sem entender todos os caminhos. Espera no tempo de Deus, sabendo que Ele é fiel. Então, a verdadeira fé não ignora os problemas. A verdadeira fé não ignora os problemas. Ela olha para os problemas sabendo que Deus é maior do que todos eles. Então, a fé não ignora o problema. Mas quando você olha para o problema e olha para Deus, então você vê que Deus é muito maior do que os problemas que você tem. Então você mantém a sua confiança na promessa. Você mantém a sua confiança na palavra de Deus. Você segue em frente, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, você tem fé para obedecer. Você tem fé para seguir em frente. Então, a fé genuína é uma fé confiança sincera. A fé genuína é uma fé confiança sincera. Ela é perseverante em Deus. Então, ela não se limita a acreditar que Ele existe, mas se expressa em um relacionamento de obediência para com Deus. Você quer que eu repita? A fé pura, a fé genuína, a fé sem malícia, a fé, vamos dizer assim, sem barganha, é a confiança sincera e perseverante em Deus, que não se limita a acreditar que Ele existe, mas se expressa em um relacionamento de obediência a Deus, mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das dificuldades, ou seja, ela confia em Deus acima das circunstâncias. Então, mesmo quando a gente não entende tudo, tem coisas que a gente não entende, meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que isso aqui está acontecendo? Não é assim? A gente não tem muitos porquês na nossa vida. Então, mesmo quando a gente não entende tudo, a gente deve continuar crendo que Deus é fiel. A gente deve continuar crendo que Deus é fiel. E que Deus há de fazer com que a sua palavra se cumpra na nossa vida por meio dessa fé. Então, a fé que remove montanhas, a fé do grão de mostarda, é a fé pura, é a fé genuína, é a fé que obedece. Não é só aquela fé que quer arrancar as bênçãos de Deus. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos queriam ser curados e todos os 10 foram curados.
Mas quantos mostraram para Jesus uma fé pura? Uma fé genuína? Só um. Os outros 9, eles só queriam a cura. Eles foram curados? Foram curados. Mas só um voltou para agradecer. Só um. Então, a fé que remove problemas, a fé que traz solução para nós, a fé que nos faz vencer, é a fé obediente. É a fé que não se curva às circunstâncias. É a fé que não duvida do poder de Deus. Ainda que tudo na nossa vida não esteja como a gente quer, é essa fé que nós temos que estar vivendo na palavra de Deus. Então, eu quero junto com você buscar essa direção de Deus para nós, na nossa fé, para que através dela possamos tomar posse da nossa vitória. A fé, a expressão a fé que remove montanhas, ela vem quando Jesus mostra é uma fé genuína em Deus. É uma fé genuína em Deus. Ou seja, é capaz de vencer obstáculos que aos olhos humanos parecem impossíveis. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a direção de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, verdade é, Senhor, que todo mundo diz que tem fé. A pessoa está ali sofrendo, mas tem fé. Mas a verdadeira fé não é aquela fé que só busca os seus interesses próprios. Não é a fé somente do milagre, da cura, da prosperidade, da bênção no casamento, da bênção na família. Não é só aquela fé que traz resultados para nós. A fé genuína, a fé pura, ainda que seja a menor de todas, ainda assim, se essa fé é obediente à palavra de Deus, ela anda com Deus, ela está alicerçada na palavra de Deus, mesmo diante das dificuldades, das lutas, ainda que as circunstâncias não estejam a nosso favor, ainda que estamos dentro de um barco enfrentando tempestade, ainda que estejamos, meu Pai, num deserto, é essa fé genuína, pura, confiante de que Deus está conosco em todas as situações que nos fazem tomar posse da verdadeira vitória. Senhor, talvez essa pessoa que agora está orando comigo, ela está passando por lutas. Ela está passando por situações difíceis na família, no casamento, na saúde, alguém em casa doente. Ela está enfrentando uma luta, meu Pai, mas ela não desistiu, ela continua crendo em Ti. Ela tem fé, ela tem certeza que o milagre vai acontecer e ela não desiste, ela persevera. Então que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu poder, meu Pai, se manifeste nesta vida. Que o Teu poder, Senhor, se manifeste nesta casa, nesta família. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor faça com que o Teu nome
seja glorificado na vida dela. E que o testemunho desta pessoa amanhã seja para a sua honra, seja para a sua glória e seu louvor. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém que talvez esteja desacreditado, desanimado, sem fé, com a mente, com o coração cheio de dúvida, cheio de medo, de insegurança, que em nome de Jesus o Senhor segure na mão dela, como o Senhor segurou nas mãos de Pedro quando ele afundou. E venha tirá-la, meu Pai, desse mundo de dúvida, de medo, de insegurança. E que nasça dentro do seu coração, na mente, essa fé viva, essa fé verdadeira, essa fé de que o Senhor jamais desampara aquele que é justo, aquele que é fiel. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, toma cada pessoa em tuas mãos, abençoe a vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir agora pelos dizimistas da sua casa. Esse mês de julho é o mês que nós determinamos que seja o mês da multiplicação. Senhor, multiplica, que as bênçãos das janelas dos céus sejam derramadas sobre elas. E quando a bênção vem do Senhor, ela vem por completo. Então nós determinamos a bênção sobre a vida de todos os fiéis da tua casa. E nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. E entregamos nas suas mãos o dia de amanhã. Não nos deixe cair em tentação, mas venha nos livrar e nos guardar de tudo que é mal. Pois em tuas mãos nós entregamos tudo o que temos e tudo o que somos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, mantenha-se nessa fé. A fé não é medida pelo tamanho. Não é o tamanho da semente que vai mostrar se a árvore é boa ou não, mas a qualidade da semente. É a qualidade da fé. Quando nós temos uma fé de qualidade, bispo, que fé é essa de qualidade? É a fé na palavra de Deus. É a fé em Deus. Só para a gente terminar, eu lembro que quando Jesus, está escrito que quando Jesus, ele amaldiçoou a figueira, ele disse para ela, nunca mais coma alguém fruto de ti, e deu as costas para a figueira. No outro dia pela manhã, voltando pelo mesmo caminho, os discípulos disseram assim, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Eles ficaram admirados. E Jesus falou assim para eles, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Então, o segredo da fé está em você permanecer confiando em Deus. Confiante que Deus está com você e há de cumprir a promessa dele na tua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Eu queria que você passasse essa mensagem para outras pessoas. Compartilha. Deixa aí a sua curtida, seu comentário, porque o Instagram entende que a mensagem é boa e vai enviar para outras pessoas. Que o Espírito Santo te abençoe e te guarde. Amanhã, quarta-feira, eu volto com vocês às 22 horas, às 10 da noite. Um abraço.